Então, irmãos, nós estamos na nossa segunda aula da matéria de seitas e heresias 2. Nós falamos um pouco na aula passada a respeito de algumas coisas em relação a como as pessoas veem Cristo dentro desse quadro que o pastor nos apresenta aí com o nome de algumas seitas e de algum grupo de pessoas que defendem uma teoria, como aquele apresenta até mesmo a maçonaria. Eles não são considerado como uma seita, mas é uma organização que tem determinados tipos de exigência e um certo pensamento filosófico a respeito de o caráter e o padrão de vida de uma pessoa. E dentro desse quadro, se você tiver estudado ele na sua casa, você vai observar que o pastor, ele, mesmo que de forma resumida, ele detalhou coisas importantes nesse quadro. Nós entramos aí na página número 2, falando a respeito desse texto de Mateus 16, a partir do versículo 13, só que eu citei até o versículo 18, que é essa preocupação que as pessoas tinham naquela época de saber quem era Jesus, porque o ponto principal de quase todas as religiões que existe hoje é discutir a respeito da pessoa de Jesus. Os mesmo que não seguem a Cristo, mas mesmo assim tem Cristo como ponto principal da sua filosofia ou das suas explanações a respeito daquilo que eles creem. Por exemplo, o islamismo, muito que Cristo para eles não é o Salvador, mas eles os consideram como um profeta e profeta de muita importância dentro do islamismo, por crer que Jesus seria a pessoa que vai voltar. Eles acreditam na volta de Jesus, está melhor que muitos crentes, que vai voltar para implantar um milênio, mas não esse milênio no pensamento pré-tribulacionista, nem o milênio no pensamento pós-tribulacionista, nem os amilenistas. Os amilenistas, na verdade, não acreditam no milênio. Boa parte dos amilenistas são de linha presbiteriana, que acredita que o milênio é alegórico, ele é apenas algo alegórico, simbólico, então ele não existe. O milênio já estamos vivendo o milênio. Os pré-milenistas, que boa parte deles são pentecostais, somente de cunho assembleano, acredita que o milênio é literal, um reinado de 1000 anos, quando Cristo se assentará literalmente no trono que poderia ser da descendência de Davi, e ele julgará através de Jerusalém por 1000 anos. E os pós-milenistas, que boa parte deles, ou por que não dizer 90% deles, são os publicanos, ou os publicanos, os puritanos e os moravianos, que eles criam, ou creio até hoje, na verdade, as linhas pós-milenistas, crê que já o milênio se ocorreria quando a Terra viesse a ser próspera e Jesus voltaria depois do milênio. Esse era um pensamento puritano, do qual o grande Charles Spurgeon acreditava também nesse pensamento. E, de acordo com o islamismo, o milênio será o momento que Jesus voltará e implantará o milênio para que todas as pessoas possam ser muçulmanos. Então, Nossa, todas as pessoas se converterão ao islamismo. Então, é só para os irmãos terem uma noção do qual é o pensamento de algumas religiões a respeito de Cristo. A Igreja Católica tem um bom pensamento a respeito de Cristo, quase dentro de uma teologia que está relacionada à nossa. Eles acreditam em que Jesus é o Filho de Deus, acreditam que Jesus ressuscitou, eles acreditam que Jesus faz parte da Trindade, que é um Deus que subsiste em 3 pessoas, e na colocação que nós temos dentro do catolicismo, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Eles também acreditam na volta de Jesus, porém, eles acreditam na salvação, que Jesus ele precisa de alguma coisa acrescentado no seu sacrifício, como intercessões, boas obras e coisas semelhantes. Da mesma sorte também nós temos o pensamento adventista do sétimo dia, acredita em Jesus como o Messias, porém criado, e o próprio Jesus seria também o mesmo anjo Miguel, e que Jesus, o seu sacrifício, ele não foi totalmente vicário quando aconteceu na cruz do Calvário. Ele só se tornou algo que realmente foi substituto
Em 1844, quando Jesus, segundo o pensamento de Ellen Goldwhite, ele fez a purificação do templo entrando no céu. Então, são os pensamentos que têm respeito de Cristo. Já o cristianismo bíblico, de acordo com o pensamento do pastor Luiz, acreditamos em Cristo como nosso redentor, co-participante com Deus na eternidade, co-participante das mesmas essências do Deus eterno, do Deus Pai, por ele ser Deus co-igual ao Pai. Acreditamos também que Cristo morreu para nos perdoar, ressuscitou para garantir a nossa salvação e vida eterna, e ele voltará para buscar a sua igreja. Então, sendo ele a personagem principal dos nossos cultos, em adoração e louvor somente a ele. Então, esse é o nosso pensamento. E por isso o pastor colocou aqui essas perguntas que foram feitas no primeiro século, ali da nossa era, com a própria pessoa de Cristo, que os grupos religiosos da época faziam, e até mesmo, por que não dizer, dentro da população em Jerusalém, na Judéia e Samaria, os locais que as pessoas indagavam a respeito de Cristo. Porque, de acordo com Marcos, a sua fama ela percorreu por muitas cidades vizinhas. Então, aonde Jesus passava, despertava uma curiosidade nas pessoas de saber quem era Cristo. E isso, trazendo para os dias, podemos dizer, no século passado e nos dias de hoje, sempre há essa pergunta a respeito de quem é Cristo. E ao tentar trazer informações a respeito de quem é Cristo, se criou muitas linhas diferentes em relação à pessoa de Jesus e sua obra. E por que não dizer, em relação ao agrupamento de pessoas que nós chamamos de igreja, da qual algumas seitas elas se denominam igrejas por ser um agrupamento de pessoas e tem a sua teologia que boa parte delas distorce a teologia da cristologia. Então, nós vamos ver, de acordo com o pensamento do pastor, por que nós devemos estudar a respeito de seitas e heresia. Aqui, irmãos, no primeiro parágrafo pós o versículo bíblico, está escrito o seguinte: o estudo das religiões, seitas e heresias é de grande importância no cenário religioso e cristão em que vivemos hoje. Cada dia surgem novos grupos religiosos e pessoas pregando o evangelho ou algum suposto evangelho. Então, o que o pastor quer mostrar é que, devido ao surgir de tantos grupos de pessoas dizendo ter uma verdade, que os irmãos podem observar que sempre que surgiu um grupo religioso, supostamente eles diziam ter uma nova revelação. E essa nova revelação, boa parte delas vem através de um sonho, de uma visão ou de uma aparição de anjo. Quase todas essas seitas citadas aqui pelo pastor, nesse quadro, elas surgiram através de uma certa revelação de anjo para esse agrupamento de pessoas. E Paulo já determinou na carta aos Gálatas que se alguém pregar outro evangelho, além daquele que ele havia pregado, e você estava ministrando uma carta apologética, ela debatendo o cristianismo do Velho Testamento, ou porque melhor, na verdade, dizer, sobre a exposição bíblica do Velho Testamento, que eles pregavam a partir do judaísmo e querendo implantar aquilo numa igreja gentílica, algo que já havia sido resolvido no Concílio de Jerusalém, ou até mesmo dentro da viagem que Paulo fez às igrejas da Galácia. Paulo ele chega a dizer que mesmo se um anjo viesse pregando o evangelho contrário àquele que ele pregou, devido à convicção que ele tinha de estar anunciando o verdadeiro evangelho e de ser inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que esse anjo era para ser considerado como algo amaldiçoado, não vindo da parte de Deus. E não havia autoridade divina para que ele anunciasse esse evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele é muito claro nessa mensagem dele, em dizer que até mesmo um anjo que viesse trazendo um evangelho contrário esse, para nós hoje, que está na Bíblia, ele era para ser amaldiçoado. E por isso que eu estou dizendo que boa parte das revelações hoje
que deram origem a determinados agrupamentos de pessoas que são seitas, surgiram através de uma certa visão, como as Testemunhas de Jeová, o islamismo, o mormonismo, todos eles surgiram através de aparição de anjos. Outras com interpretações erradas, como eu disse, a própria Adventismo do sétimo dia, que surge com a má interpretação das 1.300 tardes e manhã do livro do profeta Daniel. E outras seitas que, com má interpretação da Bíblia, vêm aplicando uma má hermenêutica, então surgiu o agrupamento de pessoas. E a verdade também tem que ser dita, que boa parte dessas seitas que surgiram, elas surgiram em torno de um pensamento escatológico a respeito da vinda de Cristo, da qual eles até marcaram datas. E essas datas, eu posso dizer que, infelizmente, porque eu creio que todos aqui gostariam que fosse verdade as datas aplicadas por essas seitas, principalmente as Testemunhas de Jeová, que marcaram a vinda de Cristo cerca de mais de 15 vezes. E uma das últimas vezes que eles marcaram a vinda de Cristo parece que foi nos meados dos anos 90, chegando aos anos 2000, e não se cumpriu. Então, nesses meados, eu já era cristão, então seria bom se Jesus tivesse voltado nessa época. Só que, como eu disse, infelizmente, Jesus não voltou, porque a Bíblia não nos dá base para determinar esses tipos de coisa. E, por isso, esses agrupamentos de pessoas se tornam um grupo que nós determinamos pelo conhecimento bíblico como seita. Então, o pastor mostra isso, que devido esse grande avanço de agrupamento de pessoas, há uma necessidade muito grande de observarmos o que é pregado por essas pessoas. No terceiro parágrafo, ele diz assim, ó, com o aumento desses grupos, aparecem ensinos estranhos à Escritura e também à tradição cristã, que vem se desenvolvendo ao longo da história. Alguns ensinos e manifestações são assustadoras. Muitas vezes ofendem a pessoa de Jesus ou a revelação de Deus. Ou seja, o pastor quer mostrar que, devido à proliferação exacerbada desses agrupamentos de pessoas, ele fala que esses grupos aparecem ensinar com os ensinamentos estranhos, com certos tipos de ensinamento que não tem embasamento bíblico. E que o pastor diz que boa parte desses ensinamentos, às vezes, ofendem a pessoa de Cristo, como eu falei. Alguns tiram a divindade de Cristo, outros que iguala a Cristo a anjos, como eu falei, que as adventistas falam que Jesus é o anjo Miguel. As Testemunhas de Jeová apresentam Jesus como o anjo Gabriel, outros apenas como um profeta, outros simplesmente como um homem comum. Existem pensamentos que até diz que Jesus era um mentiroso, e vai daí por diante. E ele fala das tradições cristãs. Aqui eu quero dizer o seguinte, que as tradições cristãs, quando ela não contradiz a Bíblia, ela é muito válida no desenvolver das religiões e o desenvolver do cristianismo. O cristianismo, ele além de ser um cristianismo bíblico, ele é baseado em tradições que veio passando de geração em geração e também dentro de uma teologia dogmática. Nós temos que entender que os dogmas que uma igreja apresenta, ele não é padrão de salvação, mas boa parte das vezes essa teologia dogmática, ela ajuda no desenvolvimento da igreja e o povo permanecer no caminho correto a Cristo. Quando eu falo de teologia dogmática, são aqueles tipos de ensinamentos que a igreja tem como um padrão de bons costumes para poder ajudar na caminhada da igreja, para que se apresentem como o melhor cristão em meio à sociedade. Isso é teologia dogmática, que não são coisas que está relacionado à fé cristã, mas relacionado aos costumes da igreja. E esse tipo de tradição, às vezes, é até ofendido por muitas seitas, pelo fato que eles acham que muita coisa não tem nada a ver e começam a deturpar, primeiramente, as escrituras e depois esses bons padrões tradicionais que nós trazemos. E o pastor colocou uma coisa interessante, que muitas vezes, como eu falei, eles ofendem a Cristo
e principalmente a revelação de Deus. A revelação de Deus que tem a ver com as Escrituras. Se eles ofendem a Cristo, possivelmente eles atropelam as Escrituras. Não tem como nós falarmos que cremos nas Escrituras e ofender a Cristo. E tampouco falar que acreditamos em Jesus e atropelar os ensinamentos das Escrituras. E hoje, além das seitas, irmão, tem sido vergonhoso o nível de mau ensinamento dado por muitos líderes de igreja evangélica. Eu vou colocar, na verdade, vou colocar só o peso sobre os líderes, sobre muitos pregadores. Hoje tem sido vergonhoso a maneira que eles têm utilizado a palavra de Deus com versículos fora do seu contexto para tentar defender até mesmo coisas erradas que eles querem fazer com a igreja. E eu até explicava na nossa escola bíblica da semana passada do respeito que nós temos que ter pela nossa liderança. Temos que ter respeito pelas lideranças, lideranças de qualquer igreja. Se você está na igreja, você tem que ser submisso à liderança da igreja. O pastor, o corpo de obreiro, a tradição da igreja tem que ser respeitada, mas uma coisa é certa: nós não podemos aceitar ninguém nos fazer de massa de manobra. Então, quando eu quero dizer que as pessoas não têm envergonhado, não têm aceito, ou se não têm respeitado a, a, a revelação de Deus, essas pessoas estão tentando fazer o povo de massa de manobra, quando eles tentam aplicar o seu próprio tipo de ensinamento para prender o povo, fazer o povo nada mais, nada menos do que ficar debaixo da sua autoridade. Vou dar um exemplo aqui, talvez os irmãos já ouviram isso demais. Ultimamente tem surgido nas igrejas aí a. Deixa eu tirar um negócio aqui da tela, que esse negócio está escurecendo minha tela e tem um negócio aqui que quer fazer uma refiguração no meu computador e eu não posso fazer isso agora. É a suposta debaixo da autoridade espiritual. Se você sair debaixo da autoridade espiritual, você está debaixo de maldição. Irmão, isso é heresia. Eu estou dizendo isso, irmãos, convicto de que é heresia, e eu sei de uma coisa: isso é pregado muito dentro da Assembleia de Deus, principalmente nas nossas lideranças mais altas lá no Brasil. Essa suposta, se você sair debaixo da liderança, está debaixo de maldição, que se você tem que estar na cobertura espiritual, isso tudo é mentira, tudo é heresia. Não existe cobertura espiritual, existe honrar o seu pastor. E como você honra o seu pastor? Dando presentes para ele? Não. Você honra o seu pastor não causando escândalo na igreja que você é membro, cuja ele é o pastor. E você honra o seu pastor quando você, diante de Deus, dá uma certa honra a ele no seguinte: por exemplo, eu sou uma pessoa que prego muito fora. Então, eu comunico ao meu pastor que eu estou indo pregar. Mesmo que seja no nosso ministério ou não, eu comunico a ele. Como disse nosso irmão Zé de Souza, a suposta paternidade. O meu pai, irmão, está no Brasil, ele não está aqui. Graças a Deus, hoje ele é um cristão. Eu não preciso de pedir ele para ir em lugar nenhum, porque eu já tenho quase 50 anos, sou dono do meu nariz. Então, muito que eu tenho que pedir aqui, que os homens casados aqui na sala sabem, é para a mulher da gente, mais ninguém. Que é elas que falam se pode ou não pode, né? Então, acabou. Agora, esse negócio de paternidade é outra mentira, como o nosso irmão Zé de Souza apresentou, é outra mentira. Esses negócios não existem. Nós temos que, sim, ser obedientes, mas nunca aceitar, nem conosco e nem com ninguém, esses negócios de massa de manobra na igreja. Isso é pecado diante de Deus. Quando eu, como líder, eu faço do povo a minha massa de manobra, principalmente apresentando para as pessoas tipos de versículo truncado na Bíblia para fazer essa pessoa ficar debaixo dessa suposta autoridade espiritual minha, isso é errado. Então, nós temos que, primeiro, obedecer à revelação bíblica. E como que o pastor está colocando em respeito de ser de heresia. Então, isso é heresia. Pode não fazer parte de uma seita, está na igreja cristã, tem a verdade na mão, mas torce ela para o benefício próprio. Os irmãos estão compreendendo? Então, nós temos que aceitar a Bíblia como ela é,
e de forma alguma ficar utilizando de versículos bíblicos para benefício próprio. Principalmente esses versículos que as pessoas querem utilizar. Eu conheci um pastor muitos anos atrás no Brasil que ele dizia o seguinte: mudou o sacerdote, mudou a lei. Está escrito isso na Bíblia? Tá. Claro que tá. Está lá em Hebreus. Só que quando você pega o contexto de Hebreus, que o escritor de Hebreus está falando, ele quer dizer o seguinte: quando muda o sacerdócio, muda também a lei. E se você observar na lei de Moisés, o sacerdócio da família de Arão foi passando de família em família. Quando chegou na família de Eli e os seus dois filhos, Ofni e Finéias, eles morreram e houve uma profecia que aquela família ela seria tirada do sacerdócio e outra família ocuparia o lugar. A família de Eli chegou até o sacerdote Abiatar, que Salomão mandou matar por ele ter desobedecido o ordem de Salomão. E Deus havia prometido para um outro rapaz chamado Finéias também, que da família dele haveria um sacerdócio que não passaria mais, até o sacerdócio de Cristo, claro. E quando Abiatar morre, a família desse Finéias, que já havia vivido muitos anos antes, é que assume o sacerdócio. Agora, o que eu quero dizer é, quando esse sacerdote Finéias, a família dele assumiu, não mudou lei. A lei de Moisés continua a mesma. O escritor aos Hebreus está querendo dizer em relação ao sacerdócio de Arão com o sacerdócio de Cristo. Isso é que ele está mostrando que muda a lei. E que não é que muda a lei, por exemplo, trocou o pastor da igreja, eu cheguei como pastor e eu tenho que chegar ali e mudar tudo, criar um monte de problema na igreja. Não é isso que está dizendo. E esse pastor, como era um pastor regional, ele alegava o seguinte: quando ele não tinha muito argumento com o pastor local, quando tirava, ele queria chegar e impor os argumentos dele naquela igreja, porque o pastor novo tinha que obedecer cegamente o que ele falava. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, nós não podemos fazer as pessoas de massa de manobra. Se vai utilizar versículo bíblico, usa os versículos legítimos. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que nós temos que ser legítimos com a interpretação das escrituras e de forma alguma fugir disso. Aí o pastor mostra mais aqui, ó. Podemos perceber que as heresias sempre perseguiram a igreja. Onde houver pessoas pensando e se abrindo a novas revelações, aparecerão novas doutrinas ou novas reflexões sobre o texto sagrado. O problema não está em vivenciar novas experiências, mas fazer dessas experiências doutrinas sagradas e torná-las axioma que se desenvolvem separadamente da verdade bíblica e da parte e a parte da igreja de Deus. Então, o que o pastor quer mostrar com esse parágrafo é o seguinte: que onde tem gente pensando, onde tem gente reunida, vai surgir algum tipo de ensinamento. E que as pessoas elas estão abertas a ensinamentos e não há problema algum nisso. Porque, por exemplo, nós estamos aqui em uma sala reunida para aprendermos. Eu aprendo com os irmãos aprendem comigo, então nós estamos aqui para desenvolver o nosso conhecimento. Não há problema nisso. Porém, se esse conhecimento que está sendo aplicado está fora das escrituras, que é a nossa regra de fé, aí fica algo meio estranho. Tem que ser baseado nas escrituras e obedecendo às regras de interpretação das escrituras. E o pastor coloca aqui que não há problema quando as pessoas, elas, devido a esse tipo de interesse em aprender, começam a surgir determinados tipos de doutrinas que são baseadas em experiências. Por exemplo, hoje eu conversava até com a dona da CPAD aqui em Everett e falava com ela o seguinte: a respeito de nós ouvirmos experiências na igreja. Há problema disso? Não. Por exemplo, você pode pregar e pode contar uma experiência sua, se o Espírito de Deus te impulsionou naquela noite a contar. E boa parte da nossa experiência serve para ajudar alguém. Claro que sim. Serve para ajudar alguém. Porém, a pregação do culto que você vai pregar como convidado da sua igreja ou de outra, ela não tem a ver com você e suas experiências, ela tem a ver com as escrituras. Os irmãos concordam comigo? Que tem a ver com as escrituras e não com as suas experiências.
Mas se você quer contar uma experiência, maravilha. A sua pregação só não pode virar somente experiência, você ficar contando as suas experiências em vez de pregar. Isso é inaceitável. E, acima de tudo, as nossas experiências, elas não são doutrinas. As nossas experiências, elas podem estar baseadas em alguma doutrina bíblica, mas ela não é doutrina para ninguém. Eu sempre costumo dizer, a minha experiência, ela te alegra, mas a mim, ela me marcou. Então, a sua experiência te marca. Ela pode servir de base para alguém, mas ela não é a mesma coisa. Por exemplo, você pode ajudar alguém numa situação de enfermidade que você superou, que você venceu. Você pode ajudar alguém com um filho que teve problema, um filho seu que teve problema. Jesus trabalhou porque você foi paciente, orou e tudo, e ajudar alguém que está na mesma situação. Pessoas que usaram drogas e daí por diante. Isso aí, irmão, são experiências que podem servir para alguém, mas não serve para todos. Ela não é universal. Não estou compreendendo? Não é universal. E outro problema que, de acordo com o que se torna heresia agora, é onde eu quero chegar, é quando as experiências começam a querer fazer parte de interpretação das escrituras. Hoje, por exemplo, fica tão difícil de você comprar algum livro que está baseado nos dons espirituais. Às vezes você vai comprar um livro que você achou interessante, que está lá sobre os dons espirituais. Mas ao invés da pessoa ser apologética, e além de ser apologética, ela ser teológica no assunto dos dons espirituais, ela apresenta as suas experiências. Ela apresenta aquilo que ela viveu em relação aos dons espirituais. E não o que é bíblico. E não o que é bíblico. E isso é um problema. Isso é um problema. Porque os dons espirituais têm que ser interpretados à luz das escrituras e não à luz da nossa experiência. Exemplo, aqui nós estamos no meio, eu não sei, eu creio que todos aqui são pentecostais. Eu creio que sim. Que crê no batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder e que, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, a línguas estranhas, ou a língua de mistério, ela é a evidência desse batismo. Maravilha. Se tem alguém que não crê, eu não quero entrar em contradição a você e nem tampouco discutir a respeito do assunto. Sim, meu Maria. Uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, Jesus, ele quando desceu lá no rio para ser batizado por João, a Bíblia fala que no momento que ele foi batizado, desceu o Espírito Santo. Uhum. Então, quem passa pelas águas é batizado pelo Espírito Santo, certo? Não, porque o batismo pelas águas é um batismo de arrependimento, símbolo de arrependimento. Quando nós mergulhamos na água, símbolo que morremos. Quando levantamos da água, símbolo que ressuscitamos com Cristo. Então, Exato. ele é um testemunho que nós estamos dando de uma morte para o mundo e viver para Cristo. Quando eu falei de mergulhar, é pelo seguinte: ninguém respira debaixo d'água aqui. Respira alguém aqui é parente do Aquaman? Não, né? Então é por isso que é símbolo de morte. Aí quando você levanta, que você respira, é que você ressuscitou com Cristo. Está lá em Romanos 5. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento. Jesus não foi batizado com o Espírito Santo. Jesus foi ungido. Está lá em Atos 10. Uhum, Ele uhum. fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, hoje, todos nós que aceitamos aqui temos o Espírito Santo. Há uma Exato. diferença de ter, de acordo com o pensamento presbiteriano e alguns batistas, o batismo com o Espírito Santo é ter o Espírito Santo. Mas os próprios puritanos, que boa parte deles eram batistas e alguns eram de linha presbiteriana, eles acreditavam no batismo como algo a mais. Se você pegar qualquer livro de Martin Lloyd Jones, foi o último dos puritanos, ele apresenta o batismo com o Espírito Santo como uma virtude a mais da ação do Espírito Santo na vida dos salvos. E John Uhum. Wesley, que foi de onde surgiu o pensamento mais pentecostal, a mentira, eu acredito que são mentiras, que fala que John Wesley falava em línguas estranhas, mas eu acho que é mentira. É, John Wesley, ele já cria que o batismo com o Espírito Santo também era um revestimento de poder. E o próprio Jesus disse em Atos 1:8 que ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de Justo poder. poder. Agora, Então, outra questão que tem a ver com a mesma coisa.
Mas batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com o batismo de línguas estranhas. Eu creio que biblicamente não, mas a línguas estranhas, de acordo com o livro de Atos, ela é um sinal de que foram batizados. Somente assim que eles entenderam que foram revestidos de poder. Você observa isso quando está lá em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, quando eles estão discutindo a respeito dos gentios, Pedro vai e fala: quando nós recebemos, do mesmo jeito que nós recebemos o Espírito Santo, aí ele faz menção em Atos 2 na nossa Bíblia, eles também receberam e falaram em línguas. Então, Pedro, quando ouviu os gentios falando em línguas, ele entendeu que eles receberam o Espírito Santo e o revestimento de poder. Então, nós vemos isso em Atos 2, em Atos 10, em Atos 19. Então, acaba se tornando uma doutrina. E o apóstolo Paulo, quando ele vai ensinar a respeito do movimento de línguas estranhas na igreja de Coríntios, ele chega a dizer que essas pessoas elas eram batizadas pelo fato de falar em línguas. Então, por isso, a língua estranha é um sinal. Por exemplo, nas nossas igrejas hoje, como nós identificamos que alguém é batizado com o Espírito Santo? Quando ele fala em línguas. Então, não há possibilidade de saber se alguém é batizado com o Espírito. A própria pessoa é por ele falar em línguas. Eu creio que hoje há um exagero muito grande de dizer que o revestimento de poder é para a pessoa ter mais autoridade. Não, a autoridade você busca orando e consagrando a Deus, e estudando a palavra do Senhor. Eu acredito que a autoridade que os discípulos receberam no primeiro século é algo diferente do que eles falam hoje. Porque naquela época havia uma necessidade muito grande de que as pessoas entendessem o que tinha acontecido nessa ação do Espírito Santo e a autoridade que